Boas, bem-vindos de volta a estes tutoriais de introdução à programação em C#. Este é o 7º tutorial. Nós no último tutorial ficámos parados perto da introdução de um conceito muito interessante e importante na programação, que são as cláusulas de if. As cláusulas de if são algo parecido com isto. Mas antes de entrar nas cláusulas de if, vou deixar essa parte em suspenso. Queria só voltar novamente à questão das variáveis e dos tipos de variável, porque eu, depois de ver o tutorial anterior, cheguei à conclusão que não tinha sido suficientemente claro no sentido de explicar a lista de tipos diferentes de variáveis que existem. Nós já conhecemos o int, que é um inteiro ou integer. É um inteiro. Nós conhecemos a string, que é... que nome é que damos a isto? É uma... Pode ser mesmo uma string. Eu não sei, vamos lá ver. É um array of characters. É uma lista de caracteres. Falámos brevemente sobre o booleano, que é o booleano, que pode ser true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Mas existem vários outros tipos de variáveis que nós podemos utilizar na programação. Eu aqui não vou entrar na discussão de se são tipos primitivos ou simplesmente tipos de dados. O importante aqui é conhecer os tipos. Eu também não vou listar todos os tipos. Se quiserem pesquisar sobre os tipos de dados existentes, podem fazer uma pesquisa na internet sobre algo do tipo C# primitive types list e vou encontrar a lista de todos os tipos, mais pesquisa, menos pesquisa. Mas os tipos serão, assim, os principais serão, para além destes três, também temos o byte, que é um byte, no fundo, byte var, vou chamar assim, pronto, que é uma variável do tipo byte, ou seja, contém um byte lá dentro, que equivale a 8 bits. Temos também o float, que corresponde a um número de vírgula flutuante, ou seja, algo do tipo 2,1345. Como na programação não podemos usar vírgulas para vírgulas flutuantes, temos que utilizar o ponto. Ou seja, se eu quiser declarar uma float var, vou fazer algo deste tipo, 2.457.456, e temos... Oi, não enganei-me, é com vírgula? Não? Deve ter que levar com o F. Exatamente, temos que pôr o F para indicar que é um float. Peço desculpa. Mais outras variáveis. Temos o double var, que corresponde a uma variável de vírgula flutuante com o dobro da precisão. Ou seja, dá para ter números de vírgula flutuante de grande dimensão. Temos o decimal var, que é para números decimais. Este aqui é um número, é uma variável interessante e vamos falar sobre ela mais à frente.
Temos o char, que é para conter valores do tipo char, que basicamente são valores que vão entre plicas. Por exemplo, podemos dizer que o char var é igual a entre plicas. Isto é o caractere. Ou seja, temos a declaração de um caractere que corresponde a uma letra entre plicas. É assim que se define um caractere. Há caracteres especiais, mas não vamos entrar nessa discussão neste tutorial. E ainda temos outro tipo de variáveis. Lá ver, temos o int, o string, o bool, o byte, o float, o double, o decimal. Temos um conjunto de outras, mas eu não me estou a lembrar agora delas. Estas são provavelmente as mais importantes. Se me esqueci de alguma também não há de ser nada do outro mundo. Não é preocupante. O objetivo também não é listar todas as variáveis, ou todos os tipos de variáveis, mas sim dizer que existem mais variáveis que podemos utilizar. Ok. Então, onde é que nós ficamos? Ficamos no fim do último tutorial. Ficamos com a seguinte questão pendente, que é controlar o input do utilizador, controlar a execução do programa com base no input do utilizador, em que, caso o utilizador forneça um valor que não seja um número, nós devemos informar o utilizador que só deve inserir números dentro do nosso programa e que outro tipo de conteúdo não é aceito. E como é que nós fazemos isso? Bem, nós temos aqui a execução deste método, a chamada deste método, que devolve um booleano. Já temos aqui um result, vamos chamar isto square. Devolve um resultado com base na capacidade deste método ter ou não parseado o conteúdo, ou seja, ter ou não convertido o content, que é uma variável que ele recebe como parâmetro de entrada do utilizador, num número. Ele só consegue converter se o conteúdo desta string for realmente um número. Por isso, se for um número, ele devolve um booleano a true, ou seja, devolve true. Se for um conteúdo que não seja um número, ele devolve false. E é aqui, a seguir, que entra a nossa cláusula de if, que nos vai ajudar a controlar o fluxo do programa para conseguirmos, caso o resultado seja falso, apresentar ao utilizador uma mensagem de erro ou uma mensagem de aviso e, caso seja verdadeiro, apresentar ao utilizador o resultado do cálculo da multiplicação do número por si próprio. Antes de avançar para isso, eu estava aqui a olhar para o programa e notei que introduzi um bug ao corrigir este result. Aliás, ao introduzir este result e ao alterar este para square, introduzi um bug. Estou aqui a imprimir o result e não o square. Por isso, isto foi o primeiro exemplo de um bug. Quando se corrige uma coisa, tem que se ter cuidado na implementação. Bem, vamos então à implementação do if. Qual é a estrutura do if? O if começa sempre com a palavra if, depois com uma parêntese, com outra parêntese para fechar a parêntese e depois com o corpo do if. E aqui dentro, entre as parênteses, ele está aqui a dizer que falta, está aqui a chamar a atenção, falta qualquer coisa, vai a expressão que vai ser validada para determinarmos se o if entra dentro do corpo do if ou não. E nós vamos continuar a explorar isto mais à frente no próximo tutorial. Eu tenho que terminar por aqui. Espero que continuem a ver, espero que estejam a gostar destes tutoriais. Até já!